Para o pragmático filósofo americano Richard Schusterman, o rap é parte importante do universo da cultura popular de um mundo globalizado. Seu objeto é a denúncia das desigualdades e da discriminação, e seu universo refere-se a um local que está remetido diretamente ao global. Afinal, periferia é periferia em qualquer lugar. Sejam bem-vindos ao Cutne na TV. Quantitativamente falando, aqui no Rio de Janeiro, nós somos muito menores do que o movimento funk. Mas, da mesma forma que o movimento funk é um movimento de abrangência popular entre os jovens das comunidades, o hip hop também tem a sua história. O seu criador, o criador desse movimento, que é o DJ Afrika Bambaataa, que está vivo até hoje, seus quase 60 anos de idade, ele, quando idealizou esse movimento, talvez ele não tivesse noção de onde, para onde esse movimento iria, a quem chegaria esse movimento. Esse movimento chegou à minha vida, chegou à vida do Marcelo D2, do Mano Brown, do MV Bill, chegou à vida do Gabriel Pensador e de tantos outros nomes que vocês já tiveram conhecimento por meio da mídia. E esse movimento a cada dia vem chegando ao entendimento e aos corações de várias gerações. Oficialmente falando, o movimento hip hop está no Brasil desde 1983. E São Paulo é conhecida como a capital da cultura hip hop no Brasil. Eu faço parte de uma entidade chamada Zulu Nation Brasil. A Zulu Nation está no Brasil desde 2002, pela pessoa de King Nino Brown, que é o nosso ministro-chefe da Zulu Nation. Pô, ministro-chefe? O que é isso? A verdade é que é uma instituição, a Zulu Nation é uma instituição que foi criada em 12 de novembro de 1973, no bairro do Bronx, em Nova York. Nosso convidado de hoje é jornalista e autor do livro Acorda Hip Hop. Nascido na Cidade de Deus, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, membro do movimento hip hop há 28 anos, iniciou sua carreira como DJ, acompanhando o rapper MV Bill por quase 10 anos. Paralelamente, dedicou-se às pesquisas sobre o hip hop, palestrando em escolas dentro de favelas, centros culturais, universidades, fóruns e simpósios. Iniciou a carreira de escritor no extinto jornal Afro-Reg Notícias. Foi coordenador da ATCOM, Associação Atitude Consciente, atual ATCOM Zulu Chapter, filiada à Universal Zulu Nation, da qual é membro no Brasil. Atuou durante 6 anos na penitenciária Muniz Sodré como instrutor de boxe do projeto Lutando por Vidas. No mesmo período, trabalhou como educador social pela Secretaria de Proteção Especial da Prefeitura do Rio de Janeiro, no atendimento a populações de rua, em especial crianças e adolescentes. Recentemente, foi elevado pela Zulu Nation ao posto de King e é diretor operacional da Discoterge, primeira associação de DJs e VJs da América do Sul. Temos o prazer de receber Sérgio José Machado Leal, DJ TR. Sérgio, o que te atraiu para essa linha do hip hop? Primeiramente, obrigado, Medeiros, pela oportunidade. Eu gosto muito desse trabalho do Cutne e sou um fã desse programa justamente por essa visibilidade, essa janela que vocês abrem. E o que me trouxe foi justamente não me conformar com o que acontece com o meu povo afrodescendente dentro das favelas. Essa foi a principal razão. Eu encontrei no hip hop uma forma de lidar com todas essas complexidades que a própria sociedade diz que não existe jeito, não tem mais jeito, ou é impossível você sociabilizar os nossos descendentes de cidadãos negros escravizados, né? Acho que essa foi a maior razão, é tentar lutar pelo meu povo de alguma maneira. Mas por que o hip hop? O hip hop foi o nosso movimento negro dentro da favela. Essa que é a grande questão. E, de alguma forma, a gente se identificou
com essa linguagem. Eu, o MV Bill, o Mingau, uma galera que tinha dentro da Cidade de Deus, né, os nossos irmãos, que viram nesse trabalho uma forma de gritar, de falar, de uma forma consciente, o hip hop, ele foi realmente a nossa mola motriz, né? Chegou até nós e a gente queria entender mais daquilo. Mas ele nasceu no Bronx. Nasceu no Bronx. E quando ele chega no Brasil, eu posso dizer que ele chega justamente no momento em que o movimento Black Rio estava de uma forma entrando na sua extinção. E aí uma nova geração estava chegando. Então a gente pegou os ares do movimento Black Rio, que de alguma maneira se reportou também aos movimentos de direitos civis norte-americanos, e a gente acaba sendo influenciado, a nossa geração acaba sendo influenciada por essa nova vertente de militância cultural que era o hip hop. Entende? Então foi justamente nessa mudança de geração e de ares políticos, sociais, ideológicos, o mundo estava mudando, o hip hop ele acaba chegando pelas mesmas vias que o movimento Black Rio chegou ao Brasil. E aí é quando a gente acaba absorvendo essa coisa do que está acontecendo no mundo, né? Já dizia no samba, né? Que nem tudo que é bom vem de fora, mas sempre tem alguma coisa que chega e aporta no nosso meio e que tem a ver com a gente. Por quê? Porque nós somos filhos da diáspora, né? Então o que aconteceu nos Estados Unidos de interessante foi produzido também por esses filhos da diáspora de lá, que de alguma forma se tornou uma identificação pra gente. Por quê? Sofriam com racismo, com descaso social, com essa história toda, e a gente da mesma forma, morando nas favelas, né, começou a absorver isso daí de uma forma bem interessante. Periferia é periferia em qualquer lugar. Já dizia o Gog. Já dizia o mestre Gog. É verdade. Periferia é periferia em qualquer lugar. E a partir daí a gente, uma meia dúzia de pretinhos da comunidade, começa a absorver essa nova filosofia de vida e traz isso como uma desejável filosofia de vida. A gente acaba se adequando a isso e vendo que a gente pode ir muito mais além do que poderia se de repente não tivesse tido esse tipo de contatos. Pode ser que outra coisa viesse a entrar na nossa vida, mas poderia levar muito mais tempo do que o próprio hip hop. O hip hop não, ele conseguiu, de uma forma tácita, agilizar isso daí pra gente, fazer com que isso se tornasse praticável, rápido, né? A favela tem pressa. Então a gente absorveu o hip hop. E você se tornou um estudioso desse fenômeno? Né? Sim. Agradeço à escola pública, a priori, né? A educação da minha mãe em primeiro lugar, dona Josefa, sua bênção, mãe. E a partir daí, cara, a escola pública, eu comecei a me identificar com a leitura. O livro me liberta, sabe? A leitura me libertou. Foi uma ferramenta muito potente na minha vida, tanto quanto o boxe, mas a parte literária da coisa, do entendimento, de buscar, de conhecer. Eu sempre fui um cara curioso, eu queria entender os porquês. Os porquês me levaram a entender um pouco mais sobre hip hop e é uma água que eu bebo até hoje. É uma fonte inesgotável de informações. E o hip hop tem uma história linda, Medeiros. Fala um pouco dessa história pra gente. Pô, sou filho da dona Josefa, né? Meu pai se separou da minha mãe muito cedo e a minha mãe teve que voltar para casa de família para trabalhar, filho de faxineira, tá? É uma história comum a muitos negros, né? A muitos negros, né? Aí o pessoal falou, pô, esse cara com esse bronzeado de escritório, a minha mãe é mais escura do que você, então eu sou afrodescendente. E o próprio hip hop também me ajudou, inclusive, a entender essa questão. Assumir essa identidade. Assumir essa identidade como afrodescendente no Brasil, porque é muito difícil um cara da minha pigmentação se assumir como afrodescendente. Aí a gente volta pro hip hop de novo. Entende? Porque o hip hop lá fora, ele ajudou a articulação dos afrodescendentes de lá. E nós, de alguma maneira, todos que passaram pelo movimento hip hop, pela minha escola, que tem talvez uma pigmentação muito próxima da minha, muito parecida, se assumem hoje como afrodescendentes graças ao hip hop. Graças a esse movimento. Então o hip hop é uma cultura muito rica em termos de entendimento. Infelizmente, eu tenho mania de dizer o seguinte, o hip hop é uma cultura que ainda não foi televisionada no nosso país. Então o que às vezes aparece para a população no geral, às vezes é muito pulverizado. Então você não tem noção do que é esse movimento.
E eu posso dizer para você que é um movimento que não é machista, não é homofobista, não é sexista. É um movimento que, na sua essência, não faz apologia nem ao crime nem às drogas. É um movimento que ele é laico. Então, todas as religiões e não religiões, inclusive assim, o ateu, ele pode fazer parte desse movimento. Mas por que ele ficou associado, pelo menos em parte, a esses aspectos negativos de misoginia, de defesa do crime? Foi como eu te falei. Esse movimento ainda não foi televisionado. Como dizia o Gil Scott Heron. Isso, um dos pais da cultura rap. A revolução não será televisionada. Não será televisionada, exatamente. Então a gente ainda não conseguiu trazer a nossa revolução para dentro da TV, que tem uma potência de alcance muito grande, né? Mas infelizmente a gente ainda não conseguiu dar esse passo. Ainda, eu digo ainda porque, como diz o nosso mestre Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada. Então eu acredito que o nosso legado, pode ser que eu não venha assistir essa revolução, mas eu sei que um dia isso será televisionado, ou para minha filha, ou para o meu neto. E você está plantando isso. Sim, é a árdua, porém nobre missão de se trabalhar na semeadura. Pode ser que eu não venha ver os frutos, mas eu sei que o solo está sendo fertilizado, que já brotou essa semente e que amanhã vamos ter bons frutos disso sim, com certeza. E você tem se envolvido num trabalho social no mais amplo espectro, com moradores de rua, Sim. com jovens de periferia, Sim. com idosos. Como é que você consegue juntar tudo isso e ao hip hop? Sim, na verdade, como eu já te disse antes, o hip hop é a mola motriz, né? Quando você passa a ter consciência de fato do que vem a ser esse movimento cultural, você começa a entender que você não trafega só pelos elementos primários. DJ, MC, grafite, você está entendendo? Break. O break. Você não trafega só por isso. O nosso grande visionário do hip hop, o Afrika Bambaataa, ministro-chefe Afrika Bambaataa, né, o ministro Zulu, ele justamente em alguns dos seus discursos, das suas trocas de ideias, das suas andanças, ele diz exatamente isso. Que o hip hop ele não precisa só de b-boys, b-girls, MCs, grafiteiros, DJs. Ele precisa de médicos, professores, advogados. Enfim, o hip hop ele precisa estar ocupando todos os setores da sociedade. Você falou da Zulu Nation e você acabou de ser elevado à condição de King. Sim, sim, sim. Depois do intervalo, vamos saber o que é isso. Tá ok. Afinal, o que é ser um King da Zulu Nation? E o que é Zulu Nation? Perfeito. Então é mais fácil começar sobre o que vem a ser a Universal Zulu Nation, né? O Universal Zulu Nation, né? A Zulu Nation, ela é acreditada como a primeira escola do hip hop no mundo. E foi sob os tetos da Universal Zulu Nation que nasceu o hip hop. Do Bronx? No Bronx. E ao contrário do que muita gente às vezes especula, né? O hip hop ele nasce sob os tetos dessa escola, né? Da escola secundária Adlai Stevenson. Aonde o Bambaataa também estudou, o Afrika Bambaataa estudou. Então, o que ocorre? Mas o hip hop nasceu na rua, TR. Não, os elementos primários do hip hop nasceram na rua. Mas quando o Ban, a forma carinhosa de chamá-lo, como ele prefere inclusive ser chamado, quando o Ban ele fez o ajuntamento desses elementos, ele trouxe para dentro da escola onde ele estudava, inclusive se tornou a primeira sede da Zulu, foi ali, na escola de Adlai Stevenson, e foi aonde ele criou o hip hop. Veja bem, a Universal Zulu Nation ela nasce oficialmente em 12 de novembro de 1973. E o hip hop, exato um ano após, no dia 12 de novembro de 74, ele oficializa essa data como o nascimento do hip hop. Então precisou ter um ano de laboratório para que o hip hop viesse a nascer. Por quê? Estava tudo muito novo, tudo muito efervescente. Mas veja bem... E ainda era o período de ouro da black music, do soul. Exatamente. O Harlem, com suas pérolas, sabe? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E o Harlem, inclusive, é fronteiriço ao Bronx. Então, assim, ele também recebia, né, informações, as coisas aconteciam de uma forma muito efervescente. Então, o que acontece? Até ele chegar à conclusão de que ele precisava criar um movimento e dar um nome para esse movimento, isso levou pelo menos um ano para isso acontecer.
né? Teve a primeira festa, acreditada pela primeira festa, do DJ Kool Herc, né? Aonde ele morava, no endereço de número 1520 da Avenida Sedgwick. Hoje, se não me engano, foi em 2015, o prefeito do Bronx sancionou a rua como Hip Hop Ave, né? Avenida Hip Hop, né? E aí, quer dizer, aquele acontecimento do dia 11 de agosto de 1973 também foi muito importante para se pensar hip hop, né? O Herc, na época, ele não chamou aquele movimento da festa... Não tinha esse nome, né? Não tinha. Era uma festa de 16 anos da irmã dele, da Cindy Campbell. Ela é considerada a primeira dama do hip hop, inclusive. E era uma festa para... uma pretensão, era uma festa de debutante. O debutante lá, ele não comemora como a gente comemora aqui. A debutante aqui é 15 anos, lá é 16 anos. E ela fez uma festa despretensiosa porque ela não queria uma coisa boba. Ela não queria vestir o mesmo enxoval que as colegas, que as amigas vestiam, compravam nas lojas ali do bairro. Ela queria comprar na Quinta Avenida, um enxoval dela totalmente diferenciado das amigas. E o Herc, ele queria ser o DJ do pedaço. Ou seja, naquela época a figura do DJ era muito valorizada, né? Então ele queria estar entre os primeiros DJs, os medalhões do Bronx. Então, juntou a fome com a vontade de comer, e nessa festa que eles fizeram, dentro do playground de onde eles moravam, ali no número 1520 da Avenida Sedgwick, juntou ali, naquele exato momento, grafiteiros, os primeiros MCs, Clark Kent, tal. Alguns DJs, como o África Bambata, também foram à festa. Então eles começaram a verificar que aquele tipo de divertimento poderia culminar, entendeu, no cessar-fogo do Bronx. As street gangs tomavam conta. Nem todas as gangues eram criminosas, como a Black Spades, era uma patrulheira, né, do gueto. E o Bambata, ele era um warlord, né, tinha uma elevação de warlord dentro da Black Spades, né. A Black Spades, diga-se de passagem, era a gangue pioneira, né. Antes era os Seven Savages, né, os Sete Selvagens, e depois se tornou Black Spades pela magnitude numérica que ela alcançou. E o Ban, ele era um jovem que era o senhor das armas, o sargento das armas. O Warlord era o sargento das armas. E ele era uma elevação de dos segmentos, essa gangue era cheia de segmentos, ele era da Young Lords. Então, quer dizer, ele era, teoricamente, um cara que estava à margem da sociedade, mas que já gostava de música, que absorvia da biblioteca de casa, da mãe e do tio. Ambos eram do partido dos Panteras Negras, eram Black Panthers, e da coleção de vinis da mãe. Então, a música começou a entrar por dentro de África Bambata. E ele, por mais que fosse de uma gangue de rua, ele frequentava a escola de Lai Stevenson. Aí a gente volta... Essa escola como centro. Como centro, e aonde onde ele estudava piano e trompete. Então, olha quanto que de informação que ele tinha, olha de quanto de coisas interessantes e positivas que ele tinha. Chegou uma hora que ele resolveu dar um passo a mais. E esse passo a mais culminou na criação da Universal Zulu Nation, né? Por um grande motivo. Ele tinha assistido naquela época um filme chamado Zulu, que falava sobre a resistência dos Zulus na África do Sul, né? E como eles se mantiveram, né, presos, firmes na base, contra a opressão europeia, né, dos ingleses, que queriam tomar conta daquela região. Então ele começou a visionar poxa, a gente precisa desse tipo de ideal, a gente precisa fazer esse tipo de reflexão. O gueto tem que sair desse problema, desse caos instalado, e aí é quando ele se reporta à Universal Zulu Nation. Ele sempre foi um cara muito, pelo que eu posso entender, ele sempre foi um cara muito eloquente e muito carismático no meio dele. Então ele conseguiu fazer com que as gangues, aos poucos, fossem sendo desfragmentadas e fosse colocado no lugar delas uma nova filosofia, que seria a Universal Zulu Nation. E aí, em 12 de novembro de 1973, ela é fundada oficialmente debaixo dos tetos dessa escola, da escola de Lai Stevenson. E aí é a hora que eu começo a defender que o hip hop, ele é uma ferramenta potente de apoio à educação e à cultura. Agora vamos ver como é que isso se reflete aqui no Brasil, um trabalho feito por você na Cidade de Deus? Vamos!
Então essa é outra faceta do TR, o repórter. Isso foi bem bacana. Isso tem um episódio enorme na minha vida, né? E esse evento, inclusive, ele foi produzido por um coletivo cultural local chamado West Coast, do Bruno Rafael, que é um produtor local, né? Ele fez um trabalho bem bacana porque, se não me engano, foi 10 anos depois da primeira pisada dos Racionais dentro da Cidade de Deus. Diga-se de passagem, Medeiros, a Cidade de Deus, eu sou um abençoado por morar na Cidade de Deus, não pelo nome em si, mas eu sou muito abençoado por residir na Cidade de Deus, porque ali é um caldeirão efervescente de cultura. Ao mesmo tempo que a gente tem o problema da violência instalada, nós temos também um grupo notável de pessoas que lutam para que esse quadro negativo da comunidade saia da página policial e entre nas páginas culturais, esportivas, enfim. A violência funciona como um estímulo, de repente, a um crescimento humano, a ampliação das possibilidades? Ali, todos nós que escolhemos dizer não para aquilo que poderia ser algo previsível, né? Todos nós temos uma parcela de responsabilidade ali dentro, né? E voltando à história dos Racionais, que tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui, diga-se de passagem, a favela que acolheu pela primeira vez os Racionais foi a Cidade de Deus. Tem uma história lindíssima de resistência, que começa em 1996, num show em São Paulo, graças a dois grandes irmãos, Magno C4, de São Paulo, que é um rapper, e o DJ Branco. Se não fossem esses dois caras, nem eu, nem o MV Bill teríamos talvez tido a grande oportunidade de fazer o primeiro contato com os Racionais e no ano seguinte, em 1997, termos planejado a primeira apresentação dos Racionais em comunidade, no Rio de Janeiro, que foi na nossa comunidade, na Cidade de Deus, né? E tendo essa oportunidade de nos tornarmos aí amigos do Mano Brown, do Ice Blue, do Ed Rock, do KLJ, que são sim, grandes promotores do movimento cultural hip hop, a começar pelo Capão Redondo, a começar pela Zona Norte também, que o KLJ e o Ed Rock são representantes da Zona Norte de São Paulo, enfim. E a gente começou a trazer, né, duas peculiaridades de resistência, que no caso, periferia de São Paulo e a favela do Rio de Janeiro. A gente começou, o subúrbio, né? A gente criou um pacto aí muito interessante que durou para a vida inteira e hoje a gente tem esse hip hop aí que já está sendo assumido por novas gerações. E foi daí que nasceu a corda hip hop? Rapaz, a corda hip hop é o filho, né? É o primeiro filho, é o primogênito, né? Ele foi publicado na época pela Heloísa Buarque de Holanda, né? Pela editora Aeroplano. Ela... Foi minha professora na faculdade. Poxa, olha que coincidência. E ela se apaixonou porque ela queria entender sobre hip hop. E obrigado também ao Écio Salles, porque ele foi o grande paizão de toda essa série, que era Tramas Urbanas. Esse livro, ele me levou a São Paulo para começar a construção dele. Tive a oportunidade de grandes amigos ali me ajudarem, né? O Marco Messias, o Paulo Júnior, o DJ Alambit, entre outros, o próprio Magno C4 também, de novo, me ajudou a trabalhar nesse livro. E é um livro que eu tentei criar, de alguma maneira, esse elo perdido entre o Bronx e o Brasil. Como o movimento hip hop se estabelece aqui a partir da história do Bronx, né? E aí a gente esbarra um pouco na questão do movimento Black Rio,
do movimento dos direitos civis. E era importante que a nossa geração entendesse como tudo se deu, porque o registro ele é sempre importante. E começa com potencialidade através de dois elementos, um do dançarino e outro do DJ na cabine. E existe hoje uma questão em relação ao DJ, uma questão jurídica. Como é que você define isso? Sim, aí a gente fala da Discoterge. Vamos começar aqui pela Discoterge. Um salve para minha querida DJ Sandra Gal, que é a promotora disso tudo. Ela é a fundadora da Discoterge, a primeira associação de DJs da América do Sul, diga-se de passagem, fundada em 1983 e esse ano, em setembro, completa 35 anos de existência. Ela é uma lutadora, uma visionária, ela não abraça só a causa do DJ do hip hop, mas de todos os segmentos da cultura, no geral. DJ de eletrônico, DJ do funk, DJ do charme, do soul, não importa. A Discoterge é uma grande casa que abriga todos nós. E essa é uma busca. Ela precisa, inclusive, Medeiros, estar sendo entrevistada a qualquer momento, porque ela é um baú de grandes informações. A ideia da Discoterge hoje é fazer com que realmente esse grito chegue até Brasília e Brasília reconheça nós DJs e VJs, videojocas, como profissionais dentro dessa infinita lista de trabalhadores do Brasil. A Discoterge hoje ela é como se fosse um sindicato, uma forma de se trabalhar isso de maneira legal, fazer com que o DJ ele possa ter sua aposentadoria, ele possa ter seu piso salarial, e isso é importante porque é uma classe que foi extremamente discriminada de maneira silenciosa. Muito obrigado, DJ TR, por nos haver ajudado a entrar um pouco nesse universo tão complexo e tão atraente que é o do hip hop. Eu conversei com o jornalista e escritor DJ TR. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultne.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Sou Dom Negroni, eu não tô de joelho. Eu tô amigo, não tô em Tomás Coelho. Porque sou Dom Negroni e meu papo é sempre reto. Peguei o metrô, cheguei aqui em Coelho Neto. Na Celubi, represento o MC junto com Dom Filó, Marcelinho e TR.